Olá, minha gente. Boa noite a todos. Olha aí, Noemi. Seja bem-vinda, Noemi. Deus te abençoe. Estamos de volta, ou não de volta, mas nessa quinta-feira, dia 1º de julho, com o nosso Proverbiando. Seja bem-vinda, Maria Helena. Estamos aqui nesse momento importante para todos nós, esse momento de reflexão na palavra, reflexão no Evangelho, oração, comunhão e graça de Deus sobre nós. Sejam bem-vindos, que bom receber vocês e aqui neste encontro virtual, viu? Deus abençoe a casa de vocês. Fabiana chegando com a gente também. Bom, como sempre temos feito aqui, Proverbiando chega rapidinho, a gente reflete no Evangelho, é abençoado, ora e vai praticar o proverbiano. Então ele é rápido, conciso e é ligeiro. Pelo menos é o que a gente gosta, né? Gostaria que fosse o que a gente tem estudado para fazer assim. Então hoje eu quero convidar vocês. Queria inicialmente dizer a todos vocês que esse é o nosso último mês de proverbiano. Então aproveite a chance. Teremos ainda mais 5 encontros sobre Proverbiando aqui no mês de julho, e a partir do mês de agosto teremos nova programação com novos temas e novos assuntos. Então vamos aproveitar bem esses últimos encontros nossos aqui do Proverbiando. Como eu sempre tenho feito aqui, como hoje é dia 1º, então eu quero ir com vocês lá para Provérbios capítulo 1º, que é a nossa leitura do dia. Tá bom, Zeni? Deus abençoe. Raquel, Deus abençoe, chegando aí com a gente. Então, Provérbios capítulo 1º tem assim um ensinamento muito importante para todos nós e com também um contexto muito interessante com algumas coisas que aconteceram recentemente aqui em Brasília e no entorno de Brasília, e à medida que eu for falando, você vai entender muito bem sobre o que nós estamos dizendo. Provérbios capítulo 1, verso 10. 10 ao 19. Eu vou ler aqui para você, porque ele faz parte de uma perícope, é um parágrafo todo, tá bom? Do verso 10 ao verso 19. Diz assim: meu filho, palavras de Salomão, meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas ou não consintas. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém, fiquemos de tocaia contra o indefeso para nos divertir. Vamos engolir os vivos como a sepultura e inteiros como os que descem à cova. Encontraremos todo tipo de bens preciosos e encheremos nossas casas com despojos. Vem conosco, teremos tudo em comum. Meu filho, não sigas o caminho deles, desvia-te de suas veredas, pois os pés dos pecadores correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. De fato, não faz sentido estender a rede diante de uma ave que está à espreita. No entanto, os pecadores se põem em emboscadas contra seu próprio sangue e espreitam a própria vida. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Provérbios capítulo 1, verso 10 ao verso 19. Garrett, que é um estudioso da cultura judaica, ele diz que, aparentemente, no antigo Israel, não menos do que no nosso mundo moderno, a malandragem, o dinheiro fácil e o sentimento de empoderamento oferecido pelas gangues era uma forte tentação para o jovem que se sentia oprimido pelas dificuldades que enfrentava todos os dias. Portanto, esta era uma tentação pela qual os jovens passavam aqui na época de Salomão, que também, como disse Garrett, nada diferente do que nós vemos nos nossos dias. E não só o jovem do ponto de vista
cronológico, né? Lá da tenra idade, né? Mas aquele que ainda não experimentou a verdadeira sabedoria. Em virtude disso, então, Salomão vai alertar o seu filho sobre os perigos das más companhias, né? Principalmente nesse aspecto das gangues, né? O que Salomão vai chamar de pecadores. Ele diz: filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas, não permitas. Né? Ora, obviamente que o Salomão está chamando aqui de pecadores não é naquele sentido geral que às vezes nós dizemos somos pecadores, todos são pecadores. Não é esse sentido que ele está dizendo. Mas daqueles que praticam o mal de modo habitual, né? E que são pecadores pelas práticas que praticam, por aquilo que praticam e que são conhecidos. Então, os pecadores que Salomão está apresentando aqui são aquelas pessoas cujas ações os identificam claramente e revelam claramente como pecadores. Isso não é difícil de nós identificarmos, né? Então, quando os pecadores, né, te convidar para fazer grupo com eles, fazer companhia, montar uma gangue, não vá, não vá. Ora, naturalmente, olhando do ponto de vista apenas da expressão de modo assim simplório, você diria sim. Qualquer pessoa vai escolher não ir, não é verdade? Só que esses pecadores convidam você para aquilo que de fato seu coração está ansioso, né? Então, o que faz com que você seja tentado a seguir o caminho dos pecadores é a ganância, é o desejo de ter, é o desejo de possuir de modo fácil. É alguém que nutre aquela vontade de ser e ter na vida pelo caminho mais... pela via, aquela que é mais próxima, né? Pelo atalho. É aquele que quer fazer pelo atalho. Então, ele enche os olhos com esse tipo de proposta. E aí o Salomão está dizendo, meu filho, não consintas e não se deixe seduzir por esses que te chamam para fazer grupo com eles, né? Isso especifica, assim, quase que aqueles salteadores de estrada, né, que ficavam tentando atrair outras pessoas para fazer parte das suas gangues. E olhe aqui no texto o que eles oferecem para aquele rapaz, no caso aqui do filho que o Salomão está dizendo, o que esses pecadores oferecem, né? Então, uma coisa interessante que eu estava anotando aqui é que normalmente uma pessoa é seduzida a fazer parte de um grupo, e um grupo de salteadores ou uma gangue, né, que está se preparando para matar e para destruir as pessoas, porque ele se sente acolhido naquele grupo. Uma das coisas assim, mais perigosas da vida, porque é importante, e por ser importante ela se torna perigosa, é essa questão do pertencimento. Então, eu me sinto acolhido naquele grupo, eu me sinto bem-quisto naquele grupo, eu sinto que pertenço àquele grupo. E às vezes eu passo a praticar, né, muitas vezes coisas ruins, como é o caso aqui de Provérbios capítulo 1, práticas más, simplesmente pelo fato de ser bem acolhido, é o lugar que eu me senti bem acolhido e aceito pelas pessoas. Então, essa ideia do pertencimento, de se sentir bem. Então, o primeiro impacto que esse convite dos homens pecadores faz é atingir essa ideia do pertencimento. Eles dizem assim, venha conosco, venha fazer parte do nosso grupo, você é importante para o nosso grupo, você é uma pessoa legal, você é um cara gente boa, você poxa, você dá certo aqui com a gente no nosso grupo, venha fazer parte do nosso grupo. E aí o indivíduo entra na emboscada
não é? E então começa a participar daquela gangue. E aí Salomão está dizendo, né? Não faça isso, porque esse é o primeiro convite. O segundo convite que eles fazem é: lança a tua sorte entre nós, né? Ou seja, coloque todas as suas habilidades aqui à disposição do nosso grupo, junte-se a nós, junte a sua força à nossa força, vamos viver juntos, vamos fazer aqui um tratado, uma aliança de morte, vamos viver juntos e morreremos juntos. Assim como você fizer com a gente faz com você. Nós temos uma bolsa, tudo que nós recolhermos será para uso comum, tudo que nós alcançarmos, nós vamos repartir de modo equitativo com todos nós. Então, essa é a fala dos pecadores. Essa é a fala daqueles que querem seduzir os jovens, os indefesos, aqueles que desconhecem a verdadeira sabedoria. Então, olha o que eles dizem aqui. Vem conosco. Vamos armar uma emboscada para matar alguém. E fazendo isso, a gente pega alguém indefeso, numa situação de vulnerabilidade, e a gente vai se divertir matando alguém. A gente vai se divertir fazendo mal. Vamos destruí-los, engoli-los vivos, levá-los à sepultura. E vamos roubá-lo. Vamos tirar todos os seus bens preciosos e vamos pegar para nós. Vem conosco, nós vamos repartir tudo com todo mundo. Você é muito importante nesse nosso projeto, se é que a gente pode chamar isso de um projeto, né? Mas é o que eles estão fazendo, estão convidando. E isso é tão sedutor porque encontra no coração do convidado, né, a disposição, porque muitas vezes ele está querendo um caminho mais fácil, né? Ele está passando por muitas dificuldades, não consegue algo na vida, às vezes é alguém que está lutando e encontra nesses convites, nesses caminhos, uma vida fácil, consegue uma libertação, né? Aí uma pseudo-libertação daquele mundo em que ele não consegue êxito. Então ele vai encontrar amigos e pessoas que vão oferecer a ele, mesmo que praticando mal, mas vão oferecer a ele aquilo que ele não tem praticando o caminho bom, ou pelo menos não conseguiu ainda. Então, o Salomão está dizendo que isso é muito perigoso. E nós sabemos como isso é perigoso e quantos de nós entramos nesse caminho ou quantos de nós assistimos pessoas, né, filhos, sobrinhos, pessoas próximas, pessoas da família que entraram por esse caminho, que entraram por essa vereda, que aceitaram esse convite dos pecadores e foram e fizeram gangues, né, se tornaram produtores de males, aliançados para produzir o mal na sociedade, produzir o mal entre as pessoas. Desculpem-me. Então o Salomão disse: meu filho, não consintas, não aproves, não concordes, não possibilite, não propicie essa possibilidade. E eu acho muito interessante não consentir, porque o que Salomão está dizendo é o seguinte: eles não podem te fazer mal se você não aceitar. Se você não se juntar a eles, eles não podem te fazer mal. Você tem de consentir. Aliás, nem o próprio diabo pode levar um homem ao pecado, né, se ele não consentir, se ele não aprovar, se ele não aceitar. Então ele está dizendo: você pode se livrar dessa tentação, você pode não ceder a essa tentação. Então, meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Quando os ímpios tramam suas más ações, o filho sábio, que é o que nós estamos aprendendo aqui, ele não consentirá. O filho sábio, ele se distanciará deles, seja qual for o prometido, seja qual for o ganho, seja qual for o potencial de crescimento, ele correrá e se afastará dessas propostas. Por isso que é muito importante as amizades que nós escolhemos.
Por isso que é muito importante as pessoas e amigos que nós escolhemos para estar próximos de nós, né? Já foi dito, né, que mostre-me seus amigos e eu posso ver o seu futuro. Então, as nossas amizades vão dizer qual o caminho que nós vamos trilhar daí para frente. Então, meu filho, ele continua dizendo no verso 15: não sigas o caminho dos pecadores, desvia-te das suas veredas, pois os pés dos pecadores correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. Não faça o caminho dos pecadores. Eu queria ler uma anotação que eu fiz aqui, que diz o seguinte: Salomão descreveu as palavras dos pecadores em termos de seu real significado e efeito, e não o que eles realmente disseram. Ou seja, certamente tais pecadores apelariam para riquezas e ganhos rápidos, e não apenas convidariam este a derramar sangue. Salomão nos diz para ouvir o que as pessoas querem dizer com essas promessas de riquezas fáceis e rápidas, e não apenas o que dizem. Então, preste muito atenção quando você receber propostas de enriquecimento fácil, propostas de crescimento assim de modo abrupto, né? Negócios espetaculares, propostas que não fazem parte do comum da vida de todo mundo. Preste muita atenção, analise de fato o que está por trás dessas propostas, não apenas veja o que estão dizendo, mas analise por trás dessas propostas o que você tem de fazer, o que está, com que você está se responsabilizando, ou com quais são os meios que você está entrando para que essa proposta, esse negócio ou essas promessas sejam cumpridas. Às vezes você está sendo chamado a participar de algo que você jamais diria que participaria, mas pelos ganhos, está dizendo Salomão aqui, se você não for sábio, você será levado por este caminho. E o resultado de quem entra por esse caminho, nós já sabemos. Não é um resultado muito feliz, não é um resultado muito agradável, não é? Eles dizem, vamos ficar à espreita, né, e vamos matar alguém. Mas, na verdade, eles é que são caçados. Eles procuram tirar a vida e o sustento dos outros, mas a sua ganância é quem vai tirar a sua própria vida. Ou, numa análise final, o ganho prometido pelos ímpios nunca pode ser cumprido. O ganho prometido pelos pecadores, pelos homens maus, nunca será alcançado. Nunca será alcançado. E aí, para a gente finalizando, no verso 17, Salomão, para exemplificar tudo isso, né, esse tipo de pessoa, para a gente estar sábio e atento diante dessas coisas, ele diz, de fato, não faz sentido estender a rede diante de uma ave que está à espreita. Né? Ou seja, você não monta uma armadilha para uma ave se ela está ali olhando você montar a armadilha, não vai adiantar. Mas os homens pecadores, eles são piores do que os pássaros. Porque quando eles matam, quando eles roubam, quando eles ficam à espreita para pegar o inocente, o indefeso, matá-lo e roubá-lo, eles estão preparando a sua própria armadilha. Eles mesmos cairão nessa armadilha. Eles mesmos serão levados, o fim deles será esse que eles estão praticando contra as pessoas. Muitas vezes as pessoas dizem, é juízo de Deus, o fulano morreu porque foi juízo de Deus. Não, é uma lei da natureza. Quem pratica o mal vai terminar no mal. Quem leva os outros à morte e que rouba o bem dos outros, terminará assim também. Essa é uma lei
natural. Então ele está dizendo, eles não têm nem a capacidade de inteligência de um passarinho, porque o passarinho, quando vê que a rede está sendo montada, ele não vai cair na armadilha, ele foge. Então, para você montar uma armadilha para o pássaro, ele não tem que estar presente. Mas esses homens pecadores, não, eles não têm o mínimo discernimento. Então, filho meu, diz Salomão, não consintas que os pecadores te seduzam, não permita que eles levem você para fazer parte do grupo deles, não vá fazer parte da gangue dos pecadores, porque o fim deles é a ruína. A vida deles está marcada para a morte. E mais ainda no verso 18, verso 19, ele diz, no entanto, os pecadores se põem em emboscadas contra seu próprio sangue e espreitam a própria vida. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Então, esse é o destino de todos os que são dominados pela ganância. Essa ambição termina destruindo quem assim procede. E, nas palavras de Eugene Peterson, Provérbios 1, 19, ele diz assim, sabe o que acontece quando a ganância toma o controle? Quanto mais você tem, menos você é. Então, com essa instrução da palavra de Deus para o nosso coração, com esse chamamento para a verdadeira sabedoria, né? Com esse indicativo da palavra de Deus para a gente buscar a verdadeira sabedoria, aqui no verso, no capítulo 1, no verso anterior ao que eu li, no verso 8, ele diz, meu filho, ouve a instrução de teu pai e não despreze o ensino de tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, a vida bela, a vida proveitosa, a vida de verdade é aquela que se faz a partir da verdadeira sabedoria. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sua graça e que nem a ganância, nem a cobiça, nem o outro desejo qualquer se apodere do nosso coração, se apodere do nosso ser, de modo que nós sejamos seduzidos pelos pecadores para que alcancemos aquilo que o nosso coração deseja. Eu oro com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, agradecidos pela instrução da Tua palavra, agradecidos pela chance de sermos alertados aqui na Tua palavra, pela instrução de Salomão, pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nenhum mal no nosso coração venha proliferar ou prosperar de tal modo que os convites dos pecadores nos façam cair. Deus, nos livra de toda ganância, nos livra dos desejos de possuir aquilo que não é nosso, nos livra da cobiça, nos livra do desejo dos caminhos fáceis, das estradas sem pedregulhos, nos livra dos desejos de alcançar a vida percorrendo os caminhos mais curtos, mas nos dê paciência, nos dê da Tua graça, nos dê um coração pacificado, tira de nós toda ansiedade, toda pressa, toda angústia pelo ter e revela-te a nós de modo que o ser seja dominante do ter e que assim sendo, na sabedoria do Senhor, na instrução do Senhor, possamos viver de modo digno e ter dias felizes, abençoados debaixo da Tua graça. Pedimos sobre nós a Tua bênção nessa noite, aqueça o nosso coração, aqueça a nossa alma e que nesse tempo todo o nosso ser seja plenamente cheio do Senhor. Que
que a tua bênção esteja sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esse encontro aqui com vocês. Próxima quinta-feira nós temos novamente Proverbiando. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente noite. Um abraço de graça. Tchau, tchau.